Sejam muito bem-vindos ao mundo do turismo. O turismo fala sobre experiências, deslocamentos e ocupações. O turismo interliga política, economia, história, tecnologia, sociedade, enfim. Turismo é um mundo e movimenta o mundo. Eu sou o Lucas Gamonal e nesse podcast tratamos tudo o que compõe o mundo do turismo. Aqui fazemos debates e reflexões sobre teorias, tendências e áreas do mercado. Hoje, mais uma vez, estou aqui com a minha querida parceira Milene Ferreira. E aí, Lucas, mais um episódio para a gente aprender bastante. E vocês, têm acompanhado nossos episódios? Converse com a gente no Instagram, @omundodoturismo. Mandem dicas e falem o que vocês querem ouvir nos próximos episódios. Hoje, Milene, em nosso quarto episódio, vamos falar sobre as relações entre história e turismo. Vamos viajar no tempo? Para esse bate-papo incrível de hoje, vamos chamar nossas queridas convidadas. A primeira delas é a professora no curso de turismo da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, tendo uma vasta experiência na área de história, com ênfase em História do Brasil República, atuando principalmente nos temas turismo histórico-cultural e política. E por isso casa tão bem com o nosso episódio de hoje, a professora Vera Borges. Vera, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigada pelo convite, importante o encontro e reencontros aqui com todos. Nossa segunda convidada é professora do Departamento de Turismo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e possui graduação em História também pela UERJ, além de mestrado e doutorado em História Social da Cultura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio. Realiza pesquisa sobre História do Rio de Janeiro, História Intelectual e História do Turismo. A professora Amanda Danelli Costa, muito obrigado pela presença, querida. Obrigada, Lucas, Milene, é um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse espaço também com a Vera e com a Dani, que vai chegar aí já já. Pois é, Amanda, já que você já adiantou, a nossa terceira convidada é guia de turismo e, como ela mesma se intitula nas redes sociais, uma apaixonada pelas infinitas histórias e possibilidades que coexistem por aqui, no Rio de Janeiro. É formada em comunicação social e especialista em sociologia urbana, ambos pela UERJ. Nossa querida convidada, Dani Marmude. Muitíssimo obrigada por estar aqui conosco hoje, Dani. Eu que agradeço também, agradeço o convite. É ótimo estar aqui com vocês, com a Amanda, com a Vera, e de volta à minha casa, UERJ, né? Sempre um prazer estar aqui nesse lugar incrível de pesquisa, de encontros e reencontros, e vamos falar sobre a apropriação do nosso território também, né? É isso aí. Obrigado, Dani. Bom, agora que realizamos o check-in de todas as passageiras desse episódio, vamos apertar os cintos e embarcar nesse roteiro histórico de tirar o fôlego? Bom, no período escolar, ao longo das aulas de história, aprendemos que estudamos essa matéria para que os erros cometidos anteriormente não venham a se repetir. Quando pensamos no turismo, podemos dizer que o passado, além de permitir aprendizados, se torna também um atrativo. As camadas dos períodos anteriores vão alicerçando e dando base para as narrativas do presente, seja uma história contada ou por meio de um patrimônio edificado. Quando a gente fala em história, uma palavra ecoa na nossa cabeça: a memória. A história da nossa infância, de um acontecimento marcante, tudo isso atravessa a nossa memória. Quando falamos em memória coletiva, então, falamos de um acontecimento que marca determinado grupo, mesmo que de formas diferentes. As cidades experienciam isso a todo momento, visto que o mesmo local pode ter representações e histórias completamente distintas de acordo com quem as viveu e as narrou, por exemplo. Pois é, e não há memória coletiva que não se desenvolva num quadro espacial, no nosso caso, em uma cidade. Se vocês fecharem os olhos agora e pensarem em uma memória qualquer, não há como ela ser formada sem um espaço físico, certo? A memória não se materializa se não estiver num quadro espacial. Por isso, ela é tão importante para uma comunidade, pois retrata muitas vezes a identidade de quem ali habita. Assim, é tão importante que se entenda, respeite e trabalhe a memória do local no turismo, mediando todos os afetos que constroem essa memória. Nesse sentido, então, farei um combo de duas perguntas para as professoras Vera e Amanda. Primeiro, por que se estuda História na graduação em Turismo e como são as disciplinas? Como vocês veem essa relação entre as áreas de conhecimento, né? Entre o turismo e a história, como é que isso se dá no âmbito das universidades, né? Em cada uma das instituições em que vocês atuam também. Contem aí. Vamos lá. Amanda primeiro, então, pela ordem alfabética, vai. Bom, acho que a primeira coisa que eu podia comentar é que a motivação, né, para se estudar história numa graduação em turismo, eu acho que ela muda no tempo.
Talvez antigamente se pensasse a história como aquela que vai subsidiar o turismo, oferecendo contextos, cenários, para que certos temas sejam eventualmente melhor compreendidos. De uns tempos para cá, eu acho que isso muda um pouco, porque me parece que a história ela começa a oferecer, com as suas particularidades, né, elementos de complexidade para a gente pensar o turismo como fenômeno, né, um fenômeno social, cultural, político, né? Então me parece que a história ela é deslocada, digamos assim, né? Sei lá, se a gente pensar as graduações dos anos 70 para cá, me parece que dos anos 2000 para cá a história ela começa a ocupar esse outro lugar, né, de contribuir para uma complexificação desse entendimento do fenômeno turístico. Na UERJ, a gente tem no nosso currículo velho, né, 2 disciplinas que são claramente de história, ou articuladas com a história, né? A primeira delas é Turismo, História e Sociedade, que no currículo novo se torna uma disciplina de História Contemporânea, né? E no currículo velho a gente tem também História do Rio de Janeiro, que é mantida no currículo novo, e a gente passa a ter também uma disciplina de História do Brasil, né? Então a gente tem essa dinâmica, né, de pensar história e turismo do século XIX para cá, de um modo geral, né? 19 e 20, quando a gente pensa mundo contemporâneo, em história do Brasil, especialmente século XX, né, pensando o Brasil republicano, e em história do Rio de Janeiro, que é a minha disciplina preferida, a menina dos meus olhos, né, assim, é uma disciplina em que eu tento, né, pelo menos nas primeiras aulas, assim, no primeiro mês, ir para o momento de fundação da cidade, né, lá no século XVI ainda, e pensar como que essa cidade vem se formando, né, da modernidade para cá, né, desses primeiros anos modernos para cá. Como é que eu vejo essa relação entre as áreas do conhecimento, né? Eu vejo com tensão, sabe? Porque me parece que muitas vezes, né, os turismólogos ainda esperam da história que ela ofereça só contextos, e isso é muito pouco perto do que a história pode contribuir, né, para as reflexões sobre o turismo. E, ao mesmo tempo, também vejo muito mal a maneira como alguns historiadores assim, mais conservadores olham para o turismo. Porque me parece que muitos deles, e aí eu estou tratando como uma noção de conservadorismo mesmo, né? Muitos deles veem o turismo associado assim, ao tempo do lazer, o tempo livre, o tempo de ócio. E o gozo desses tempos seria um gozo, sobretudo, de elite, né, de uma burguesia. Então, é como se fossem coisas que talvez não precisassem tanto ser vistas, né? Quando a gente pensa na sociedade lato sensu, né, a gente estaria falando de pouca gente que efetivamente goza, né, o tempo livre, goza o tempo de ócio, etc. E tal. Mas essa também é uma visão muito limitada, né, sobre o turismo, assim. Então, eu acho que é isso, assim, nas duas pontas a gente precisa derrubar certas noções pré-concebidas, assim, que são bastante limitadas, né, que têm as fronteiras muito estreitas, para a gente produzir um campo de encontro mais fértil, né? Um campo mais interdisciplinar, né? Exatamente. E você, Vera, conta pra gente. Bom, pensar a história, eu penso na história do fenômeno turístico. Então, penso que talvez ali seja uma chave importante, assim como a Amanda, também sou historiadora de formação. O turismo ele pode servir também como um recurso para esse ensino da história também. Inclusive, já existem alguns programas de pós-graduação com linhas de pesquisa, ou então com áreas de concentração, que já começam a falar muito desse diálogo. E
para essa discussão do turismo e da história, falar desse patrimônio histórico-cultural é uma coisa muito importante, e aí que está a chave. No caso da Unirio, nós temos 2 disciplinas no atual currículo, que é turismo histórico-cultural e planejamento do turismo histórico-cultural. Isso está bem ali no meio do curso que a gente tem. A cidade do Rio de Janeiro acaba sendo um foco muito importante, não só por ser um dos maiores destinos turísticos que nós temos brasileiro, mas também pelo fato de ser o local onde a Unirio está situada. Então, a Amanda falou ainda agora lá do século XVI, então exatamente a fundação dessa cidade acontece ali, para depois, logo em seguida, a gente ter o deslocamento, né, para o Morro do Castelo, que depois virá a ser demolido, né. Essas relações, como a Amanda bem colocou, não são relações confortáveis, existe uma enorme desconfiança. Na pergunta de vocês, em algum momento vocês falaram a respeito da memória, assim como história e memória não convivem bem e não são sinônimos, turismo e história também não convivem. E por isso, ter esse episódio significa muito, porque existem algumas iniciativas das quais eu e a Amanda, né, fazemos parte, que são importantes para que a gente possa estabelecer pontes mais seguras e que sejam produtivas para os 2 lados. Ô Vera, e aproveitando o gancho, aproveitando essas pontes e essas iniciativas, né, que são tão importantes para dialogar com turismo e história, em agosto desse ano, conjuntamente com a professora Valéria Guimarães, da UF, vocês organizaram um dossiê na revista Transversos, né, com base nos estudos de vocês, e nesses trabalhos publicados, o que a gente pode falar sobre uma história do turismo no Brasil, pensando nesse dossiê? Bom, eu vou passar primeiro para a Amanda, depois porque afinal esse filho foi, né, uma ideia, acompanhei muito junto com a professora Valéria Guimarães, mas claro, pelo fato dela ser uma professora da UERJ, então acho que ninguém melhor do que ela para falar desse, e eu complemento a seguir. Esses esforços, né, de aproximação entre história e turismo, assim, eu julgo ainda muito incipientes, né. A Valéria Guimarães, ela tem um papel de protagonismo, né, aqui no Rio de Janeiro, nessa frente, e é muito bom ter a parceria dela, né, mas ele é incipiente por isso, né, porque não dá para dizer que é um momento consolidado, né, desses encontros. Então, existem esforços que são em diferentes sentidos, né, a Valéria coordena um grupo de pesquisa, existem esforços na realização de eventos vários, né? Às vezes nos eventos grandes, apresentar simpósios temáticos, né? A gente tem feito esses esforços na Ampu, na Amptur, né? Nessas duas grandes associações que fazem os 2 grandes eventos, tanto de história quanto de turismo, né, no Brasil. E os dossiês, né, são um braço desses esforços de promoção dos encontros. A gente não é o primeiro dossiê, né, de história e turismo, houve outros. Recentemente, a gente estava junto também num dossiê lá na Rosa dos Ventos, né, mas esse é cria da casa, né, daqui da UERJ, a Transversos é uma revista da UERJ, né, e aí a gente conseguiu emplacar um dossiê numa revista de história, né? Então, assim, também tem essa particularidade, né? Não é uma revista de turismo com um dossiê em história do turismo, né? É uma revista de história. Então, eu acho que esse é um lugar também importante, né? Desses artigos, né, que o número 28 da Transversos reuniu, a gente tem, digamos, três eixos, assim, né? Nos quais os artigos eles se reúnem, digamos assim. O primeiro, uma relação muito estreita entre turismo e cidade, né? Eu acho, aliás, que esse é um tema caro para muitos de nós aqui nessa bancada, né? Depois, os usos do turismo e as dinâmicas das políticas de patrimônio. Eu acho que esse é um tema que também vai passar por aqui nesse momento, né? Então, a gente vai vendo como são questões recorrentes, né? E depois, talvez mais lato, né? Menos fechado, digamos, menos delimitado, que é pensar esses encontros entre
conceito de viagem, as noções de deslocamento e as representações da modernidade, né? Então, os artigos ali do dossiê 28, eles estavam dialogando mais ou menos com esses 3 eixos. E, enfim, eu acho que foi uma experiência bacana para a gente, né? E também não será a última, né, Vera? Não, primeira as frentes aí sim. abertas. E essa iniciativa é uma iniciativa do Laboratório de Desigualdade e Direitos, então acho que esse é um ponto importante. Quando a gente fala, deveríamos, na verdade, usar o plural, histórias do turismo, porque essa história não só ela é múltipla, mas ela fala de perspectivas diferentes, e de alguma maneira a Amanda colocou isso. Então, esses usos do turismo, eu penso que são importantes também de serem destacados, e também as próprias políticas que você tem para esse patrimônio cultural, que acaba sendo talvez o grande eixo, né? E com certeza a Dani vai poder, né, agora falar um pouco mais, porque a gente tem o que a gente vai, que também é um tema caro aí para a Amanda, que são essas representações dessa modernidade, dessa cidade que se constitui. É importante trazer também, pensar que quando a gente pensa em história, turismo, nos dossiês, a gente tem que pensar que isso também atravessa a parte acadêmica e chega, né, nas ruas, nos roteiros, nos turistas, nos estudantes, enfim, em uma gama, em uma série de pessoas que vão consumir isso, né? E aí, nesse contexto, eu trago a Dani para pensar um pouquinho como a história e todos esses debates levantados pelas professoras Amanda e Vera, como isso se torna base para a formatação de um produto, de um roteiro turístico. Fala um pouquinho para a gente. Vou comentar sobre a fala delas, mas também vou retomar a questão da memória, né? Porque eu achei bem interessante que eu uso muito a questão da memória nos meus roteiros. Eu faço... Bem, primeiro que no turismo, apesar de eu ser relações públicas e saber que a gente deveria criar um nicho, eu acabo sendo muito versátil e trabalho com muitos segmentos e públicos muito diferenciados. Mas eu faço muito também tour a pé, inclusive para cariocas, né? Que eu falo com eles que é o momento da gente se apropriar do nosso território, né? Eu levo pessoas que têm 60, 70 anos de Rio de Janeiro, nunca entraram na Floresta da Tijuca, não sabem do próprio bairro, trabalham no centro do Rio e não sabem o que é o Largo da Carioca, enfim. E uma pergunta que eu faço recorrentemente nesses roteiros a pé é: onde está a memória? Se ela está no presente, se ela está no passado, né? E muitas vezes as pessoas se confundem, falam que a memória está no passado. Hoje eu fiz um tour para uma turma do ensino fundamental, e pela primeira vez eu tive a resposta completinha de uma aluna, que ela falou: a memória, ela está no presente e resgata algo do passado, né? E o turismo, eu acho que ele também, ele acaba fazendo esse paralelo, inclusive com a história, fortalecendo algumas memórias ou criando novas, né? A gente precisa dessas identidades, às vezes materialidade, mas nem sempre a gente tem a materialidade, né? A gente viveu anos e anos de apagamentos, e eu acho que o turismo entra nisso também. Muitos roteiros a gente tem que sustentar na oralidade, porque a materialidade já se foi. Mas a gente ainda tenta resgatar, nem que seja uma representação, um desenho ou uma imaginação, né? Hoje eu falei para as pessoas fecharem os olhos e imaginarem como é que eram os meandros naturais do Rio, que se tornou o Rio Carioca, o Rio Maracanã, desculpa, depois. Então, né, acho que o turismo, ele pode fortalecer formas de você pensar, formas de você entender, de compreender e até de pesquisar. Vou falar um pouquinho, estou puxando um pouco a brasa para o roteiro que eu fiz hoje, né, que está mais recente. Eu fiz um roteiro do Rio de Janeiro indígena, que aí eu acho que antes de eu criar esse roteiro, acho que ninguém tinha criado um roteiro que fale sobre as influências indígenas na cidade, né? E num determinado momento eu perguntei qual era a descendência, se as crianças sabiam, né? Vocês têm algum tipo de descendência? Todos eles sabiam citar as descendências europeias. E estavam muito orgulhosos disso. Mas eu falei, nossa, gente, aqui no Brasil não tem um descendente de indígena, nem de alguma nação africana. Ficou como dever de casa, né? Eles entenderam que
essa pesquisa também precisa ser feita e isso também é parte da nossa história, né? Então, tem sim como a gente, com o turismo, nesse momento, que é um momento, às vezes, do ócio, do lazer, que é um momento mais propício para o afeto, né? Eu já trabalhei em banco, num lugar que eu recebi as pessoas que estavam recém-demitidas. Era um momento de dor, era um momento, assim, duro. Quando você lida com pessoas, seja de férias, seja querendo fazer um passeio na própria cidade, ou até um turismo pedagógico, é um momento de diversão, é um momento que as pessoas estão abertas para o afeto e abertas para receber mais informações e trocas, né? Então, eu acredito muito na potência e na importância. Aí eu tenho que trocar mais ideia ali com a Amanda, quando ela falou da história como contexto, né? Até que ponto a história é só contexto e até que ponto ela se complexifica. Até para saber se eu estou fazendo direitinho ou não. Mas o que eu faço, eu sou uma pessoa muito curiosa. E eu, com comunicação, quando era relações públicas, e que eu tive que apresentar um evento, né, pela primeira vez, 5.000 pessoas, eu pensava, o que eu não gosto e o que eu gosto? Eu não gosto de uma pessoa falando que nem uma máquina, coisas que a gente não entende. O que eu gosto? De pessoa falando algo inteligível e olhando para mim. E foi isso que eu tentei fazer e funcionou. E é isso que eu levo para o turismo também. Então, eu quero saber daquela cidade por que as pessoas agem daquela maneira, por que elas comem assim, por que elas se vestem assim, por que elas andam. E tudo isso tem a ver com história. E, inclusive, os preconceitos, né? Então, isso é uma coisa também que quando a gente faz um tour, principalmente étnico, eu gosto sempre de jogar com o presente, né? Por que isso acontece? É consequência de quê? O que a gente aconteceu lá atrás, o que está impactando e o que a gente tem que fazer para mudar a direção, né, do futuro. Então, tem muitos encontros, né? Com certeza. E pegando esse gancho no que a Dani estava falando sobre materialidades, não necessariamente esse patrimônio edificado, tradicional, é o único atrativo turístico, quando a gente faz essa relação com o patrimônio, né, tão aclamado quando a gente constrói essas relações. E aí, Amanda, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a sua pesquisa sobre os botequins do Rio de Janeiro, né? Como eles atravessam o turismo, como eles, enfim, se caracterizam como um atrativo também da cidade. O Lucas é mineiro, né? E aí vai fazer justamente uma pergunta sobre bar, né? Faz todo sentido. Essa é uma pesquisa muito gostosa de ser feita, né? Antes de qualquer coisa. Mas, então, a história dessa pesquisa é um pouco essa, assim. No final de 2011, rolou um seminário internacional do bar tradicional, que aconteceu na Estudantina, e aí o objetivo desse seminário, né, um dos objetivos desse seminário era lançar um cadastro de bens culturais, e dentro desse cadastro, os bares, alguns bares do Rio de Janeiro, né, eles entrariam ali nesse cadastro como bem cultural da cidade. E aí existe todo um argumento que aparece nesse seminário, né, atrelando os bares, né, tradicionais a uma duração no tempo, né, então tem essa chave da tradição pela duração, né, pela antiguidade, mas também tem um entendimento assim, do bar importante naquela região, né, naquele bairro, tem um entendimento do bar carioca, né, como um fazer tipicamente carioca, assim. Então, assim, a maneira como a gente vai no botequim, como a gente vai no bar, né, ou como a gente usa esses espaços, é um jeito muito carioca, né? E aí, então, acessar esses bares, para quem não é do Rio, né, permite de alguma maneira acessar essa cultura urbana do Rio de Janeiro, né? E aí essas chaves vão aparecendo ali, evidentemente a chave do turismo também aparece, logo de cara, porque uma vez que se cria o cadastro, né, se eleva um grupo, se seleciona um grupo, né, dentre tantos, se eleva esse pequeno grupo, né, ao título de bem cultural, assim, você já cola ali, né, você já estampa um valor que antes aquilo ali não tinha.
né? Ou pelo menos não tinha expresso daquele modo. E esse valor, ele também passa a ser explorado, né, turisticamente, digamos assim. O que aconteceu é que a prefeitura, ela fez o seminário, fez o cadastro, né, lançou lá um cadastro com 12 bares, inicialmente, e aí depois ela convocou a pesquisa para fundamentar o cadastro. E ela chama, então, um professor aqui da casa, da UERJ, que é um professor lá do Departamento de História, o Antônio Edmilson Martins Rodrigues, para coordenar uma equipe de pesquisadores para fundamentar essa questão do cadastro dos bares, né? E aí, durante 2 anos, a gente se reuniu e fez pesquisa nesses 2 bares. Assim, a gente realizou entrevistas com os proprietários, com os garçons, com os cozinheiros, com frequentadores, enfim. Tem muito material fílmico, né, e áudio gravado, assim, muitas anotações de campo. E aí, a partir disso, a gente produziu um material, né, um relatório que dá fundamento, né, a esse processo do cadastramento dos bares, mas eu continuei olhando para o bar com interesse, né? E aí, um dos meus interesses era pensar assim, bom, onde mais no mundo se valoriza bar e botequim ou coisas assemelhadas, né? E aí, bom, a gente pega lá 2 exemplos, né, que são 2 exemplos muito caros e muito conhecidos mundialmente, né, na Europa, que são os cafés em Paris e os pubs em Londres, né? O Edmilson, inclusive, né, a gente brinca com isso, de que o bar no Rio de Janeiro, ele é mais interessante do que o café de Paris ou do que o pub de Londres, porque ele guarda referências dos 2, né? Assim, o bar no Rio de Janeiro, ele tem tanto essa dinâmica para dentro, né, de você sentar numa mesa dentro dele, poder ter um espaço mais reservado e tudo mais, mas também de se jogar para fora, para a calçada, para a rua, né, de ocupar a rua, de ter essa dinâmica, enfim, de ser visto, né, isso também aparece. E aí, bom, eu não tinha grana, né, para ir para Paris nem para Londres. E aí eu falei assim, bom, então vamos arranjar um lugar mais perto, né, que faz também esse processo de valorização. E aí eu descobri que em Buenos Aires, uma cidade que eu amo, né, acho que é meu segundo lugar no mundo, desde os anos 90, patrimonializou cafés, confeitarias e bilhares, né, no mesmo cadastro. E que tinha uma política super interessante de valorização, de preservação de valorização desses espaços, né? E aí eu consegui, né? Esse dinheiro eu tinha de ir para Buenos Aires e circular por ali, fazer as mesmas entrevistas, né? Levar as mesmas perguntas para boa parte desses cafés e bilhares. À época eram 70 e poucos, essa lista já aumentou lá. Eu não andei pelos 70 e poucos, mas andei por uns 15 por aí, pelo menos. E aí, enfim, tentar observar como é que isso se articulava lá. Pude conversar com o pessoal da municipalidade, né, de Buenos Aires, do patrimônio de lá também, como é o caso do arquiteto Horácio Spineto, que ficou responsável por essa frente, né, dentro da municipalidade durante décadas. E aí, bom, a gente tem essa dinâmica, né, de pensar tanto lá em Buenos Aires como aqui no Rio de Janeiro, né, como que os bares eles contribuem para a gente pensar essa cultura urbana da cidade do Rio de Janeiro, né. Então, assim, a gente vai para o bar porque não quer ir para casa, a gente pede a saideira porque não quer ir para casa, né. Então, assim, e aí muitas vezes faz o bar de extensão dos nossos afetos, né, dos nossos desejos, assim, um lugar da liberdade, né, que não é nem a casa nem o trabalho, né. Então, a gente pode olhar para isso também na chave da gastronomia, né, de pensar como alguns botecos e bares. Aqui no Rio rolou uma moda assim, recente, né, eu chamo recente, mas já não é tão recente assim, de uma gourmetização dos bares, né, assim, então você vai para o bar hoje procurando às vezes uma comida que tem uma coisa específica e tal. Isso tem a cara de São Paulo, isso não tem a cara do Rio, né? O bar era o espaço de se beber
né, fundamentalmente bebida alcoólica. Isso nas décadas mais recentes, né, dos anos 60 para cá. Até ali, o bar também era um espaço de se consumir muito café. Café, pingado, né? E a coisa da comida, né, era muito a comida da casa do dono, né? Então o dono morava ali perto do bar e tudo mais. Ele fazia uma comida para a família dele e aí ia para o bar aquela comida, né? A carne assada, a carne seca desfiada, cebolada, o ovo cozido, que é uma coisa, né, super fácil de se fazer, todo mundo consegue, né? E o bar consegue manter, né? Não é uma coisa tão difícil assim. Então era essa gastronomia, né, de casa mais que aparecia no bar, né? E aí a gente vê que isso começa a mudar um pouco, né, nas últimas décadas, um pouco a reboque também dos tais concursos, né, da comida de boteco, que é uma coisa mineira, né? É uma coisa mineira, assim. E isso dá uma mexida forte, né, na dinâmica de funcionamento dos bares nessa época. Quem é frequentador de um bar, assim, às vezes nem curte muito essa época, porque é isso, né? Você fica no... É cheio. E tem turismo também, né? Aí você cria os vans que levam grupos em tantos bares em um dia. Exato. Né? Aí fica aquela coisa, né? Aquele vucu-vucu dentro do bar. Cheio. É uma disputa terrível. E o cara que frequenta ali, às vezes, fica até incomodado, né? Mas, enfim, é do jogo. O fato é que o bar virou, né, um tema, né? Um tema para ser pensado, para ser observado. Muito bom. E o Rio de Janeiro, né? Eu sempre, em outro episódio, eu falei que o que diferencia o Rio de Janeiro realmente são os cariocas. Eu acho que tem todo um jeito de se levar e de consumir e de fazer, como os bares cariocas, por exemplo, né? E aí, pensando também, né, aqui no Rio de Janeiro, eu queria perguntar para a Vera e também para a Dani, né, para complementar, enfim, falar um pouquinho sobre essa região, porque de uma forma geral, muitas porções territoriais, elas são invisibilizadas quando a gente pensa em uma narrativa hegemônica do local, né? Ao falarmos de memórias coletivas, memórias silenciadas e como essas narrativas são contadas, a gente sabe, né? Nós sabemos que estamos lidando sempre com jogo de poder. Então, a produção da narrativa vem do vencedor. E aí, não tem como não citarmos o exemplo do Cais do Valongo, aqui no Rio de Janeiro, que tem investido muito em trazer essa narrativa reparatória, né? Isso é importante dizer, para reconstruir, recontar a história do local. Para quem está nos ouvindo e não é aqui do Rio de Janeiro, o Cais do Valongo foi o maior porto escravagista do mundo. Após a abolição, ele chega a ser aterrado e ressignificado para o Cais da Imperatriz. Esse debate volta, então, depois de muitos anos, em 2011, durante as obras do Porto Maravilha, e durante as escavações, foram encontrados milhares de objetos, como parte de calçados, botões feitos com ossos, colares, amuletos, anéis, pulseiras, jogos de búzios, né? Nós tivemos um caso com 16 peças, né? Um jogo inteiro de búzios. Enfim, várias peças utilizadas em rituais religiosos. Então, após sugestão das organizações do movimento negro, dos movimentos negros, no ano seguinte, a prefeitura transforma esse espaço em um monumento preservado e aberto à visitação pública, e hoje ainda está em debate o novo museu que vai receber todos os objetos encontrados, né? Bom, enfim, durante toda essa contextualização, até para quem está nos ouvindo agora, usando o Cais do Valongo como um bom exemplo, mas pensando também em um conjunto amplo de locais, como o turismo pode lançar luz para essas vivências de grupos minorizados ou mesmo excluídos da história oficial. E aí vou parafrasear, né, parafraseando o lindo samba da Mangueira de 2019, como o turismo pode contar a história que a história não conta. Bom, eu acho que uma primeira coisa a gente lembrar é a ideia de resistência. Então, falar ali do Cais do Valongo e falar do circuito da Pequena África, da qual ele faz parte, é falar de resistência. E quando a gente fala do Cais do Valongo, é bacana também a gente destacar dois outros elementos que são fundamentais para a gente entender essa lógica marcada por uma memória sensível de dor e de violência, que é também o Cemitério dos Pretos Novos, que nós temos, né, um instituto que hoje em dia é o Instituto dos Pretos Novos, e também o Lazareto,
Então, a gente fala do lugar do desembarque, mas a gente fala do lugar da doença. O lazareto, ele existe enquanto referência, não mais enquanto prédio, né? E o Instituto dos Pretos Novos, que vem aí, né, de repente teu ouvinte que não tiver muito familiarizado, vale a pena dar uma investigada, descoberto quase que casualmente, né, na década de 90, e um verdadeiro situação de tensão marcando a existência hoje em dia dessa instituição. E quando a gente fala de resistência, a gente fala de uma tentativa de apagamento. Esse é um outro ponto também importante de ser colocado, porque a gente tem o cais do Valongo e nós temos ali nas imediações o Jardim Suspenso do Valongo, onde ele é direcionado a partir de uma política e de uma ideia toda higienista e toda de modernização que você tem e voltada para a elite, né? Só que essa elite que vai estar no século XX, ela não vai ter a visão, né? Quando eu estudava aqui na UERJ, na graduação, a gente tinha uma noção de que o Cais do Valongo ficava ali, isso na década de 80, e a única referência que a gente tinha é o que hoje em dia ainda está preservado ali, que é aquela esfera, que é um símbolo e uma referência do Império. Então, estava mais ou menos ali. Mas os aterros, eles são tão sucessórios e a cidade vai se sobrepondo em camadas que era difícil a gente ter uma real dimensão do que existia ali. E hoje, para, de alguma maneira, tentar, talvez, buscar uma luz para essa discussão, eu acho que o afrofuturismo, ele é uma referência bem bacana, e hoje muitos estudos estão sendo feitos. A Amanda ainda agora, no primeiro momento, comentou a respeito da ANPU, que é a Associação Nacional de História, e existiam mini cursos ali que trazem muito dessa discussão. Existe um provérbio africano que ganhou muito espaço na mídia, né, trazido muito pela Ana Maria Gonçalves, né, com defeito de cor, que é a ideia do Exu matou o pássaro ontem com a pedra que ele jogou hoje, né? Então, a ideia de você procurar reorganizar esse olhar do passado, né? E acho que essa afrocentralidade talvez seja algo que pode enriquecer esse protagonismo, não só devido, né, mas tão necessário aí para os nossos estudos. E eu acho que é importante também, Vera, quando a gente pensa em ressignificação, a gente tirar esses estereótipos, né? A gente estava em dado momento, o nosso ex-prefeito Marcelo Crivella chegou a pensar em chamar ali como Museu da Escravidão, né? Então, ao invés de pensar em ressignificar essas trajetórias com empoderamento preto, né, e estigmatizar mais uma vez aquele local, né? Isso é muito importante, né, Dani? Sim. E falando em locais e atores invisibilizados, a gente tem muitos, né? Hoje a gente já fala bastante do Circuito da Herança Africana, que eu faço também. Eu sou uma das guias do Instituto dos Pretos Novos. Lá a gente tem todo o mercado, né? Então, dentro desse título, dando o título junto com o Cais do Valongo, nós... momento tudo... Desculpa, tive... Não adianta. Para evitar um barulho, para evitar um ruído, fizemos outro maior. A gente tem a Pedra do Sal, que é o ponto da resistência, né? Mesmo contra a lei, eram feitas oferendas, era jogada capoeira e eram feitas canções, as rodas de samba. A gente tem, como a professora citou, o Lazareto, o Cemitério dos Pretos Novos, o Valongo e... Uma coisa que talvez muita gente não saiba, quando um local ele ganha esse título, né, de patrimônio dado pela Unesco, ele tem 5 anos para criar um memorial. Já passaram os 5 anos. Cadê o memorial? Será que não tem espaço? Tem. Ali do lado, nas docas, tem o local, né, perfeito. Será que não tem material? Tem. Inclusive, nas escavações, milhares de itens foram encontrados. Interesse também, porque o Cais do Valongo, muita gente acha que foi um acaso, mas ele não foi encontrado por acaso. As lideranças pretas já estavam ali há muito tempo brigando, né, pedindo, mas diziam assim, não sabemos onde está. Tem foto do Arquivo Nacional com esse obelisco com a esfera armilar, mostrando os prédios ao lado. Dá para saber perfeitamente onde estava, mas não havia interesse político.
A partir do momento que começam escavações, né, visando a utilização daquele território para jogos internacionais, aí sim o dinheiro surge, e ainda bem que tínhamos essas lideranças próximas e falando, ok, agora eu estou aqui do teu ladinho, achando eu quero, entendeu? Mas aí, de novo, falta um interesse político. E eu vou fazer um paralelo aqui de representatividade, né? Quantos somos? Qual o peso da população preta e miscigenada no Brasil? Mais de 50%, 60% da população. É uma maioria. E aí, diferente dos Estados Unidos, que é uma minoria de poder, de voz e de número, aqui nós temos uma maioria, mas que continua sendo uma minoria quando a gente fala em termos de voz e poder. E aí eu faço um paralelo pensando em história sensível. A gente teve Auschwitz. Quão Auschwitz está perto da nossa realidade, da nossa história? Brasil. E a escravidão? Mas qual está mais presente na nossa memória presente? Qual é mais ensinado? Qual memorial nós temos hoje? Nossa, temos o memorial do Holocausto. E quantos judeus temos hoje no Brasil? 120 mil. É um número muito pequeno. Eles não deveriam ter um memorial aqui? Não é sobre isso. Mas por que existe um poder, um interesse e financiamento para um memorial que está geograficamente e até em termos, né, de nossa história e nosso desenvolvimento tão mais distante do que um memorial voltado para a história da escravidão, para o tráfico, primeiro comércio, né, porque antes não era tráfico, era legalizado, então era comércio de gente, e para o outro, para um tem e para outro não tem. Né? Num outro, e eu gosto de fazer, mesmo sendo um tema polêmico, né? Eu gosto de fazer esse paralelo, porque no caso do Memorial do Holocausto, não só eles fizeram, como conseguiram autorização para fazer um prédio num parque municipal onde é não edificável, não era para ter nenhum tipo de construção. Desculpa te interromper, Dani, assim, mas só para a gente dar nome aos bois também, né? Todo esse esforço é feito justamente durante a prefeitura do Marcelo Crivella, assim, sobretudo na prefeitura do Marcelo Crivella, que joga luz, né, nos esforços, né, para o Memorial do Holocausto. Sim. E deixa na sombra, exatamente, né, os esforços, enfim, ou o empenho para lidar com as demandas ainda referentes ao caso do Valongo. E tem gente que fala, eu não gosto de falar de política. A nossa vida é política. Se a gente está falando aqui agora que a história, as memórias, elas fazem parte da nossa vida e elas continuam criando impactos nas nossas relações sociais, então a gente tem que falar, porque é isso que a Amanda falou. Da mesma forma que facilitou de um lado, dificultou enormemente do outro. Nesse mesmo período político, tinham muitas reuniões ali nas docas que foram proibidas, né? Várias conquistas, elas retroagiram durante o governo Bolsonaro, Crivella. O Crivella, inclusive, ele nega, né, o quilombo da Pedra do Sal como um quilombo, ele nega a entrega da chave para o Rei Momo no Carnaval, então ele nega toda essa conexão com essa história de uma grande população que está aí no dia a dia, mas na história e na representatividade está invisível, mas eles também não são os únicos, né? Já que a gente está falando de diversidade, de novo, povos indígenas. Eu estava olhando o mapa hoje, o Rio de Janeiro ele está com uma grande concentração de população que se auto-identifica como indígena. Outro grupo, pichadores. Quando você abre, você derruba perimetral, você derruba também história. E não estou falando de grafite, estou falando de pichação, né? Quando estava me formando como guia de turismo, eu lembro que eu passei por uma rua, pela Presidente Vargas, e aí eu vi um stencil enorme. Eu entrei no turismo um pouco de paraquedas, né? Eu não tinha essa noção do turismo tradicional, o Cris do Pão de Açúcar. Para mim, turismo era apresentar minha cidade. E como eu tenho que apresentar minha cidade, eu sou curiosa e sou nerd, eu achava que eu tinha que saber tudo da cidade, né? Então eu li assim, meu Deus, que vergonha! Como é que eu vou me formar guia de turismo e eu não sei quem são os artistas e quem são as pessoas que estão figurando nas paredes da cidade por todos os lados? E isso também faz parte de uma história invisível de Rio de Janeiro. Você chega e fala, não, vamos chamar artistas de rua, né, para fazerem alguns murais, só que ali tinham muitos
pichadores também, que muitas vezes são as mesmas pessoas e que têm uma cultura, têm uma história, têm uma representatividade, uma participação na construção dessa cidade, né? E, só para finalizar ainda naquela região, quando você coloca luz também e passa a querer investir na região ali da saúde, Gamboa, prefeitura também fazendo um levantamento, faz um levantamento e uma pesquisa no Morro da Conceição e tenta identificar os prédios que são dignos de preservação. Só que aí você busca o quê? A chavezinha. O que é patrimônio? O que tem valor? Europa. Então, um ponto, né, para buscar essas outras formas de você contar história e mostrar a cidade, principalmente com turismo, é esquecendo referência à Europa, é olhando para o nosso lado, olhando para as pessoas, olhando para o nosso dia a dia. Então, eles vão lá e olham simplesmente as casas que remontam a um passado europeu, português, mas e as casas de Zungu, e os lugares que receberam esses povos recém-libertos para construir a partir daí sua moradia. E aí a gente faz um paralelo com Nova York, que tem um museu que se chama The Tenement Museum. Eles pegam o que era como se fosse assim, a gente poderia pegar um prédio que era conhecido antigamente como Cabeça de Porco, né? E eles fazem lá com cortiço. A gente tem um livro, né? Cortiço. Por que não entrar como parte da história, a maneira como as pessoas vivem? Eu acho que falta, inclusive, até para uma consciência de classe e entendimento de muita coisa que acontece, a gente entendeu como o outro vive, e esse outro é uma grande parte da nossa população, né? Então... Ô, Dani, só aproveitando e complementando o que você disse, pensando nessa preservação física também, né? A gente teve um caso recente, acho que não tem como falar, me veio na cabeça agora, do que aconteceu esse final de semana no Arco dos Teles, com aquele prédio desabando, né? E para a região central, o Arco dos Teles, quer dizer, para o Rio de Janeiro como todo, o Arco dos Teles tem uma representação histórica muito importante, com histórias, inclusive da bruxa, né? Bárbara dos Prazeres. A Bárbara dos Prazeres. Então, quer dizer, tem uma importância histórica muito grande ali. Eu acho que vai um pouco... talvez, não sei se você faz roteiros ali, mas se puder comentar um pouco sobre essa parte, né? Fugiu a palavra agora. Gente, que receptivo. Imigrante. Retrospecto. Vem cá, Miranda. É igual imaginação. Eu ia falar demolição, não tinha. Enfim, deixa eu voltar aqui para pegar na edição. Com esse prédio, né, caindo nesse final de semana. Enfim, se você tem alguma coisa para falar, senão a gente corta. Ali naquela região, eu não vi qual foi o prédio que caiu, mas da ali... Gafieira, né? Foi o último prédio, assim, bem na... Enfim, mas porque foi muito recente, acho que vale... Ali, inclusive, tem muitos que são só fachada, né? Os prédios já não tem mais. A arquitetura do Rio é uma coisa que eu falo que é o estilo brasileiro. É uma coisa muito única. Eu adoro apontar para os meus turistas também ali o Convento do Carmo, que a parte de fora está preservada, mas onde tinha o jardim interno subiu um prédio moderno. Né? É único. Olha o estilo. E é isso, não adianta você também, né? Tem a questão da... Eu acho que as professoras vão falar até melhor do que eu sobre isso, quando a gente tem patrimônios que são preservados, que são tombados, mas você não tem um aporte financeiro para manutenção, né? Então, uma solução que tem sido proposta é da utilização dos espaços, né, para fins comerciais públicos, para que se tenha acesso, mas que consiga se manter também os espaços, né? Porque você só dizer que está tombado... Eu já ouvi caminhando pelas ruas ali da Gamboa, o pessoal, não vejo a hora da minha casa cair. Porque ele não pode modificar, e, gente, é muito caro. Se para gente que tem dinheiro você manter, porque você tem que manter o estilo, a materialidade e tem que contratar mão de obra especializada, sabe? É muito difícil. Então, acaba sendo, né, uma coisa meio inócua, é difícil. Se você não tiver ou um apoio, um aporte financeiro dedicado para aquilo, eu sei que, inclusive, em Minas Gerais, eles têm parte da verba que é dedicada para a preservação dos patrimônios históricos, né? E aí entra também essas casas, essas fachadas tombadas aqui. Eu realmente teria que pesquisar, eu acredito que não tem, e que fique exclusivamente a cargo do proprietário, que às vezes, né, abandona a própria sorte ou o azar, né? Mesmo quando a gente fala de órgão público para órgão público, né? Por exemplo, é o caso do Pedro II ali
no centro, né, do Colégio Pedro II, no centro da cidade. Mesmo sendo uma instituição federal, né, dialogando com outra instituição federal, que é o IFAM, dá dificuldade, né, não dá match. É complicado, a gente difícil. não pegou fogo no Museu Nacional. Sim. Bom, eu acho que nesse papo todo, se eu puder sintetizar em palavras-chave, a gente está falando de decolonizar, né, de afroturismo, resistência, grupos que são subrepresentados, né? Acho que melhor do que falar em minorias, a gente está falando de pessoas que são subrepresentadas, né, na nossa sociedade. E aí, nesse gancho, não sei, Dani, se tem algum grupo específico que busque mais esses roteiros históricos, se sim, quais são os atrativos que são mais buscados para a gente pensar o fenômeno acontecendo na prática? Falei que eu atendo um grupo, né, bem vasto. Eu recebo turistas estrangeiros também. Quando a gente está falando de estrangeiro, o que eu percebo, os franceses, eles são muito interessados em história. A tendência é mais para um europeu, tem mais um interesse histórico. Mas eu tenho recebido muito brasileiro, né? E aí tem algumas questões. Quando a gente. E aí me remete ao começo dessa entrevista, né? Desse bate-papo. Quando a gente fala de contextualização, conexão história e turismo, eu me lembro muito das excursões. Eu recebo excursão, e muitas excursões vêm de ônibus, às vezes sem guia de turismo, o que é ilegal. Mas é o que mais tem. Desova todo mundo lá na praia, e é isso aí. Às vezes é o motorista do ônibus que se recusa a andar na cidade sem um guia. Olha só, que loucura, né? Quem obriga a ter guia é o motorista. E o lado bom disso é que eu recebo muitas excursões que não estão acostumadas a ter guia, né? A gente teve no teatro esse momento de formação de plateia, e a gente precisa de um momento de formação de plateia para o turismo também, né? E eu me emociono muito sendo guia de turismo. Eu lembro que uma vez eu fui numa dessas excursões, obrigada pelo motorista, tiveram que me engolir, né? E aí eu falo, conto, explico, falo de tudo, né? É muito engraçado que as pessoas, enfim. E aí uma senhora, no final desse tour, era de Berlândia. Olha, ela virou e falou assim, Dani, essa é a 24ª vez que eu venho ao Rio de Janeiro e é a primeira vez que eu estou sentindo que eu conheço a cidade. Né? Então, as pessoas elas não sabem o que é viajar de uma forma guiada e conhecer uma cidade. Eu tenho ouvido isso diversas vezes, principalmente nessas excursões nacionais. As pessoas elas recebi um áudio, né, de uma senhora que chegou em casa, chegamos bem, olha, ela chamou de palestra. Amei suas palestras, falei para o meu filho, sabe? Então, isso é muito legal, eu acho que tem um interesse, mas ainda, como é que a gente fala? Incipiente. Incipiente, mas assim, potencial ali que as pessoas não sabem. Aqui me faltou a palavra também, né? Não é tangente, mas tá por ali. As pessoas, elas não buscam mais e não pedem mais porque elas não sabem que elas gostam. Sim. Ou porque também não tiveram boas experiências, porque não é aquela coisa de você chegar e só isso é aquilo, isso é data, isso é nome, né? Então, eu tenho percebido muito interesse e também crianças. As crianças têm me surpreendido muito. Uma vez eu também fui fazer o circuito da herança africana, uma menina de 7 anos. Foi a primeira vez que olhou o cais ali do Mestre Valentim, né, da Praça 15, e quando a gente estava caminhando, chegando perto do cais do Valongo, ela, professora, porque tia, professora, criança é assim, né? Sim. Essa estrutura se parece muito com a estrutura da praça onde começamos esse passeio. Eu falei, meu Deus do céu, cara, eu não acredito nisso. Aí eu falei, meu Deus, parabéns, você, olha, a primeira pessoa que conseguiu, né? Eu estou prestando atenção em tudo, porque quando eu crescer, eu quero ser capaz de contar todas essas histórias e muito mais, né? Então, esses interesses, eles realmente vêm de muitos lados. Claro que tem aquele turismo de foto, né? As pessoas elas não querem. Já ouvi também, não quero escutar nada. Eu quero o máximo de lugares para tirar o máximo de fotos. Eu também não estou aqui para enfiar a goela abaixo nada, tá bom? O que as pessoas me pedirem, ok, vamos lá.
Mas é claro que eu tento levar isso de uma forma agradável e eu tenho recebido ótimos feedbacks, mas tradicionalmente esse público mais europeu, francês, ou britânico, ou alemão, eles perguntam muito de história, querem saber. Quando vem, às vezes, americano, eles querem saber questões político-econômicas, e o brasileiro tem bastante gente interessada em história, e carioca cada vez mais. Eu tenho feito muito tour para carioca, e que eles estão super interessados em conhecer mais da sua própria cidade. Posso falar uma coisinha? Assim, posso falar? Levanta o dedinho, assim, né? Eu sou historiadora, sou professora de História do Rio de Janeiro, né? E aí, certa feita, com uma colega nossa de departamento, né, a gente foi escrever um texto sobre o Walking Tour no Rio de Janeiro. E aí a gente escreveu o texto muito bem, e aí eu comecei a seguir uma série de páginas de Walking Tour, porque me interessava muito observar que aspectos desses roteiros eram postos em relevo, né? Para eu pensar isso nas aulas, enfim, para eu poder usar como exemplo, enfim, para refletir sobre esse fenômeno, né? E aí, seguindo as páginas, uma vez eu me deparei lá, isso era fevereiro para março de 2020. Se ligaram no momento? O que ia acontecer logo depois? Em breve. E a gente não sabia, né? Quer dizer, sabia sim, né? A gente sabia, mas a gente pensava assim, será que vai ser? Não vai chegar, não vai chegar. Bom, fevereiro para março de 2020, eu seguindo lá as páginas, eu vi um roteiro para pensar, para falar dessa cidade do Rio de Janeiro a partir das mulheres, né? Pensando o 8 de março. E era guiado pela Dani. Eu reconheci agora você falando. Falei assim, eu conheço esse negócio. E aí eu falei assim, não, tem que ir, porque a questão do gênero estava mexendo muito comigo, né? Continuou mexendo, mas enfim, ali estava muito quente ainda, né, para mim. E aí eu falei assim, eu quero ver como é que é isso, né? Virar essa cidade, quer dizer, na verdade, passar por ambientes, né, que são super, abre aspas, tá? Clichê para fazer roteiros no centro da cidade, assim, quer dizer, você sai da Cinelândia a Lapa, né? São ambientes em que circulam muitos turistas, mas pegar esse trecho da cidade, do centro da cidade, falar assim, olha, esse trecho da cidade aqui fala, dialoga, respira, vive feminilidades, mulheres, né, protagonistas femininas e tudo mais. E foi ali que eu conheci o trabalho da Dani, assim, e desde ali eu passei a admirar muito o trabalho dela, porque o roteiro que a Dani faz, ele é resultado de pesquisa. E eu acho que isso é muito bacana, né? Quando a gente não entra na chave de reprodução, né? Dá o Google fácil, assim, no Wikipedia, entendeu? Só. Então, assim, virar um robô, né? Que repete a informação e acabou. A informação e tudo mais. Não, tudo que ela trazia, né? A Dani estava com uma colega no dia. Com a Lorena Granato. Isso. E tudo que ela trazia, assim, dava para perceber que era muito refletido, era pesquisado, né? Era investigado e tudo mais. Então eu acho que esse também é um valor que ela traz para o trabalho dela e é um valor de distinção, entendeu? Então, por exemplo, eu super toparia, eu assino embaixo, né, de pegar os nossos alunos e botar na mão da Dani para a gente falar assim, Dani, vamos pensar um roteiro em Vila Isabel, assim, né, que a gente está aqui do lado da UERJ. Mas eu não faria isso com qualquer um, porque eu sei que o roteiro dela vai dialogar com pesquisa de fato, real, assim. Tanto é que ela inquieta, foi depois fazer uma especialização em sociologia urbana, né? Aqui não é. Eu estou devendo um artigo. Lia, vou te entregar. Vamos resolver isso, né? Então, eu acho que é isso, assim, né? É também oferecer um produto de qualidade, né? E é uma qualidade que é amparada pela produção de saberes, né? É muito bacana isso. Obrigada, não esperava.
Maravilhosa essa troca, tá vendo? Bom, eu acho que casa muito, complementa muito com o que a Amanda falou agora, trouxe agora. Porque eu queria te perguntar agora, Dani, e aí eu posso usar como exemplo um caso que você citou recentemente sobre Auschwitz, que tem um papel fundamental aí de trazer o que foi o Holocausto para quem visita. O que você acha que um roteiro, para sair desse lado robótico, né, sem pesquisa, sem aprofundamento, o que ele precisa ter ou quais cuidados ele precisa acionar para, quando se trata de uma memória tão delicada, sem que isso tenha um caráter comercial, um caráter apelativo. Vera e Amanda também poderiam comentar, se quiserem, né, essas questões também. Ou seja, como pensar com responsabilidade um roteiro numa memória, enfim, numa narrativa tão fragilizada ou tão delicada, sem que isso seja apelativo. Falando ali da região do Cais do Valongo, é impressionante ver o crescimento daquela região e também como aumentou o conhecimento a respeito do circuito e como ele também se tornou um produto vendável do turismo. Logo que eu me formei como guia de turismo, foi um dos primeiros roteiros pelos quais eu me interessei. Na época não tinha tanta gente fazendo. Eu falava aqui pelo bairro, ninguém sabia do que se tratava. E só que ao longo desses últimos 8 anos, a quantidade de pessoas que visitou, né, só por conta do IPN, eu posso dizer que, sei lá, mais de 20 mil pessoas, fácil, fora os outros guias. E isso, de fato, entrou no circuito e como um produto. Eu diria que uma agência que não está relacionada, não está conectada com esse tema e que vê meramente como um produto comercial e que pega o guia que está do lado e que faz aquele roteiro padrão e fala, estuda 5 minutos e vai lá, isso é muito complicado, né? E isso é uma coisa que acontece bastante. Tem muita gente que fala, quem pode guiar, quem não pode guiar. Eu sou eu defendo que, assim, qualquer pessoa que faça uma pesquisa e tenha um atravessamento e um interesse real pelo aquele tema, ele pode guiar. Mas essa coisa de simplesmente porque tem e você é meu guia, vai lá, isso pode ser bem perigoso e pode chegar a ofensão, pode ser ofensivo, pode ser extremamente mais ofensivo do que indelicado. Porque, e principalmente a gente que vive num país que é, sim, racista, pode ser, né, além do que é mais um momento para você dar voz, né? Você abrir aquele espaço e não reproduzir mais um modelo de sempre pegar aquelas pessoas e fazer qualquer coisa simplesmente porque é um produto que eu estou vendendo, né? E em relação, falando, já que você falou de Auschwitz, vou falar de novo do memorial. O memorial tem um trabalho lindíssimo também, né? De pesquisa e construção de narrativa. Não sei se vocês já visitaram. Sim. O Memorial do Holocausto. Nossa, que trabalho bem feito, né? É lindo a maneira como eles desenham toda a história. E eles também depois fizeram um trabalho de publicidade que eu gostei muito, que eles mexem até com esse nosso imaginário preconceituoso brasileiro. Eles mostram que já é uma propaganda do memorial, eles falam sobre um personagem, todo mundo espera ver aquele personagem de Auschwitz, ou seja, né? E, na verdade, é uma das minorias brasileiras de quem eles estão falando, né? Eu achei lindo, incrível. Eu acho que são esses cuidados. Eu acho que o principal se você tem um real contato, conexão e atravessamento com o tema, eu acho difícil que você passe dessa linha, sabe? Eu acho que o risco maior é simplesmente porque você identificou um potencial produto e você colocar qualquer pessoa, né, simplesmente porque é credenciado para isso, entendeu?
E acho que dentro ali da região da Gamboa tem um lugar, né, o Dani, que eu tenho ido muito com os alunos, porque eu faço muito um trabalho do ensino, da disciplina que você está trabalhando, mas com as atividades de extensão também, e abrindo para a possibilidade de pessoas fazerem visitas, né? E um lugar que eu tenho gostado muito de ir nos últimos tempos é o MUCAB, o Museu de História e Cultura Afro-Brasileira, e ele tem um valor não só por ser um museu de território, mas também pelo fato do patrimônio arquitetônico que você tem, porque ele funciona onde é uma das escolas do período imperial que você tem, né? Então, e ele mantém, inclusive, que eu acho muito bacana, a referência do Centro Cultural José Bonifácio, que durante muito tempo foi difícil você dar um verdadeiro sentido para aquele espaço. Então, ele funcionou como um centro cultural, tinha uma biblioteca, mas a escola deixou de funcionar ali, e as referências que você tem, né? Então, a gente brinca, às vezes, lá quando eu entro com os alunos, que eles têm as entradas da parte das meninas e dos meninos, e aí eu brinco com eles, falo, gente, a gente entra menina e sai menino aqui, entendeu? Porque, né? E o quanto você tem feiras acontecendo e espaços Tá ali, vivo, né? Então, e aquilo o tempo inteiro, quando você vai, às vezes as pessoas têm as pequenas produtoras, que são as mulheres pretas empoderadas, sempre com as suas araras ali, os seus espaços, às vezes os quitutes que acontecem, jongo que acontece ali, e sempre fazem a divulgação, e sempre batendo assim nas suas costas e dizendo assim, venham aqui, né, porque a gente precisa ocupar e reocupar, e hoje em dia eles estão com um problema lá de um vazamento que teve, eles têm aquela escada maravilhosa de madeira, quem não conhece, eu digo, vá, e fica assim a 300 metros do Instituto dos Pretos Novos, né, e não necessariamente essas instituições, porque a gente não tem essa tradição, elas dialogam entre si, é quase como se elas não se reconhecessem, não porque elas têm algum problema entre si, mas elas talvez não pudessem ter essa articulação, né? Então, a Dani falou ainda agora, né, da França e do interesse que você tem. País que executa rei e faz revolução realmente tem interesse na história e sabe o poder dessa história, né? Então, e tem uma estudiosa que é uma professora que a gente gosta muito, né, Amanda, que é a professora Susana Gastal, que ela tem uma frase, Dani, que ela diz assim, cada vez mais nós queremos viver experiências turísticas na cidade em que vivemos, né? Então, às vezes, quando eu estou recebendo alguns amigos aqui, inclusive lá o pessoal que vem de Minas Gerais e tudo, eu brinco assim, vamos viver o meu dia de turista, entendeu? E eu digo para os alunos, olha, é importante a gente também ocupar os dois lugares, não só ser os estudiosos, né, e os pesquisadores, ou então os professores das disciplinas, mas experimentar esse papel também, né? Então, acho que esse é um ponto também bacana da gente destacar. Mas acho que você queria falar alguma coisa. Posso pegar só mais um gancho no Pois que não. a professora falou? É que ela falou das instituições que não se conversam. Uma coisa que eu tenho falado muito lá no IPN, no MUCAB, é que muita gente... O que atrai o turista, assim, naturalmente? A Pedra do Sal, segunda-feira. Então, eu falo para eles, gente, muda o calendário de vocês, abre na segunda, porque eu pego esse pessoal que está me pedindo para ir na Pedra do Sal e eu faço o circuito e passo por ali, né? Vamos também nos moldar ao fenômeno, né? A demanda que está ali, e não precisa ser todo o museu fecha segunda-feira, vamos rever isso aí, né? Mas ainda não logrei êxito. Mas é importante o falar, Sim. independente do resultado vir ou não, porque em algum momento ele vai ser ouvido, ele vai ser... Uma coisa que eu gostaria muito de fazer, ali você tem no carnaval a tradição de muitos blocos que sobem aquelas ladeiras que você tem, né? E o pessoal fica muito, sei lá, eu vou ficar muito lá no Bola Preta e tudo. Ok, tem isso, mas existe uma coisa mais genuína e talvez... que é bacana também de ser experimentado. E mesmo como né, apesar de não ser carioca de nascimento, mas morar aqui há muito tempo, me sentir, né, o meu pertencimento é carioca, eu nunca tive a oportunidade de fazer. Né? Então, eu acho que esse também seria uma coisa. E é curioso, porque a todo momento que você fala desses espaços, você tem que dar referências. Então, assim, na volta... tem o VLT, aí eu fico pensando assim, como você vai chegar lá? Eu não sei, entendeu? Mas, aí hoje em dia eu já falo, olha, Praça da Harmonia, porque isso já fala alguma coisa, a saída do túnel que você tem, sabe, que para as pessoas minimamente terem, nas imediações do Aqua Rio, entendeu? Tem que ser as referências, porque são os grandes chavões que muitas vezes permite que você consiga furar essa bolha que você tem,
né? E hoje em dia a gente vive uma realidade que eu acho que é muito importante de ser destacada, que é o fato de que muitos alunos que estão nas universidades, eles vêm de outras regiões, inclusive muitos da Baixada, né? Então, não necessariamente são cariocas, vêm de outros municípios, né? E não conhecem essa cidade, não têm noção do que é, e você às vezes tem falando coisas mais elementares, né, do centro que você imagina, né, que as pessoas, e tem uma referência ali também, Dani, não sei se você concorda, que para mim acabou sendo um grande dinamizador e um polo ali, que acabou sendo o Museu de Arte do Rio, porque ele permite esse primeiro diálogo que você tem, inclusive eu me lembro de estar lá com a Valéria Guimarães, no lançamento do aplicativo Passados Presentes, que você teve, que vem de um financiamento grande, juntando duas universidades, a UF e a própria Unirio também, lá o Departamento de História, com a professora Keila Greenberg, que é uma referência também dentro dessa parte, e ali você tinha o primeiro guiamento que eu fiz da região, quando ele inaugurou, isso é 2014, 2015, por aí, então tem mais ou menos esses 8 anos ali, eu me lembro de os guiamentos, o ponto de encontro ser ali. Muitos ainda são. Né? Então, eu acho que acaba sendo uma referência. Ele se diz Museu de Arte do Rio, mas, na verdade, eu diria que ele é muito mais um museu de cultura do Rio do que de arte. É o mais carioca dos museus, Sim, né, que eles falam. E ele tem uma coisa muito bacana. Agora, a exposição que ele está, da Carolina Maria de Jesus, muito bacana. Estava com defeito de cor também, até bem recentemente, né, que vai ser, inclusive, tema de escola de samba para o Carnaval de 24, né, o livro da Ana Maria Gonçalves. E está com afrofuturismo também. Sim. Sim, né? Porque acho que é bacana tanto o afrofuturismo quanto o afroturismo também, né? Então, as duas coisas, né, para a gente fazer essa diferenciação, porque quando a gente está falando muito turismo, aí pensa que, sim, né, acho que os dois, né, também são dois. Eu queria fazer um comentário também, que assim, já que a gente está falando o tempo inteiro do Valongo, né, eu queria indicar um livro. Eu sei que vocês gostam de indicação de livro, eu vou indicar um livro nesse momento, né, que é da Roberta Sampaio, chama A Utopia da Pequena África. E aí, eu a partir desse livro que vou pensar esse comentário, né, que é assim, para a Unesco reconhecer aquele espaço, né, como patrimônio da humanidade, né, de alguma maneira, a argumentação, né, para sustentar como patrimônio da humanidade, dialogou com essas duas referências, uma que já foi citada várias vezes, né, que é Auschwitz, e a outra foi a prisão onde ficou o Nelson Mandela, né, Robben Island. As duas, né, dialogando com essa noção de sítios de memória sensível, que é o enquadramento aqui, o caso do Valongo também acaba se encaixando ali na Unesco, assim. Agora, eu queria comentar um outro detalhe aqui, né? Porque na pergunta vocês falam assim, como pensar esses patrimônios fora da chave de um caráter apelativo ou comercial. Aí eu acho que tem uma questão, que é uma questão que a gente precisa olhar com muito carinho, e aí eu vou falar dela também por conta dos bares, que é o seguinte, assim, né? Nesse mundo neoliberal, boa parte da força para que o caso do Valongo, né, chegue a patrimônio da humanidade, né, deriva justamente do fato de que ele, quando nasce, já nasce comercializável. Ele já nasce para ser um produto, né? Então, assim, isso não vem necessariamente depois, ou a reboque, ou o uso acaba sendo esse. Não. Nesse mundo neoliberal, esse patrimônio, de alguma maneira, ele já vem vinculado a uma noção de que ele precisa ser comercializável, né? E não só o caso do Valongo como produto, mas a cidade como um todo, assim, a gente está aqui falando, né, desse momento e tudo mais, e deixando, sei lá, a gente não falou em cidade olímpica, né? A gente não falou que essa cidade estava passando por uma série de reformas para receber os Jogos Olímpicos, e que essa lógica neoliberal da cidade de mercadoria, né, da marca Rio, né, estavam ali. Então, assim... Por trás, né? Por trás, pela frente, pelo meio. Exatamente. Então, assim, os bares tradicionais da cidade ganham um cadastro, né, especial para eles, porque essa cidade passou por uma picareta louca que, assim, derrubou o centro da cidade em várias ruas e tudo mais. A prefeitura sabia que isso ia afetar o comércio local.
que isso ia afetar justamente esse comércio desses bares tradicionais que não se apoiam em filiais, etc., são bares de família, que eles podiam vir à falência. E é na iminência deles acabarem por conta de uma grande transformação urbana que a cidade estava passando, que se pensa em patrimonializar. Esse mecanismo é muito comum quando a gente está falando de patrimônio. E aí faz-se o cadastro para tentar, de alguma maneira, atrelar a eles um valor, dar outras formas de incentivo, para ver se eles passavam por essa fase de reforma da cidade. Alguns não passaram, né? Tinha um bar, o 28, nosso querido 28, lá na Barão de São Félix, que não resistiu, né? Está listado lá entre os 12 primeiros e não resiste. Então, de alguma maneira, né, nesse braço que dá nos bares tradicionais, lá no outro braço dá no Cais do Valongo, né? São assim, são atmosferas de patrimônio, né, diferentes, são vinculações diferentes, são projeções distintas, né, mas ambas estão dialogando com essa lógica neoliberal que, em larga medida, né, patrimonializa com o fito de que aquilo seja comercializável, né? É uma faca de dois gumes e muitas das vezes isso se encerra como necessário, né? Para que essas discussões, essas pautas tenham mais visibilidade. Exatamente, né? O tempo inteiro é perder, ganhar, perder, ganhar, perder, ganhar, né? Então, assim, a gente fala Cais do Valongo, tudo mais, não sei o quê. Bom, todo mundo aqui já falou que se sabia que o Cais do Valongo estava ali, que se fizessem trabalho arqueológico, a gente ia encontrar, né? Sabia-se disso. Aí eu pergunto a vocês, qual a extensão do Cais do Valongo? É só aquilo ali que está recortado? O que acontecia 50 metros para o lado? Né? Então, assim, a reforma continuou. Né? Não dava para fazer, na lógica neoliberal, né, dali um coliseu. Porque aquela região estava muito valorizada, né, do ponto de vista da especulação imobiliária. E é isso aí, do caminho do Valongo até chegar à Baía de Guanabara, né, tem prédios altíssimos que foram erguidos nessa região. Né? Então, assim, você faz um recorte, que é o recorte da negociação possível. Né? Então, mas é isso, a gente tem que entender que um dos braços da negociação é o capital, né? É essa lógica neoliberal que cede na medida em que vai ganhar. Né? E onde é que ela ganha? Ela ganha quando ela comercializa. Né? E prédios com uma arquitetura extremamente duvidosa, que são esses prédios modernos, que não dialogam em nada, podia ter uma arquitetura vintage, né? Eu acho que os arquitetos que fazem, né, esses projetos, super complicado, porque você não, né, a referência histórica você tem, né, mas vai se optar aí, né, por esse ignorar. E tem uma coisa que me incomoda muitíssimo, toda vez que eu tenho um canal, aproveitar agora, né, que é a expressão que você tem ali, onde tem a parte dos armazéns, que você chama de Boulevard Olímpico, você continua tendo as referências de fora. Então você fala, a expressão ela é infeliz em todos os aspectos. Boulevard, porque você continua com a referência francesa exterior, e olímpico, porque você quer marcar o feito e o acontecimento que você tem. O nome que tinha que ser ali era Calçadão Carioca, porque calçadão ninguém nega, e carioca porque está no Rio de Janeiro. Não consigo imaginar ninguém questionar que ali seja o Rio de Janeiro. Né? Então, calçadão carioca daria... Vamos lá no calçadão? Mas aí o calçadão tem uma outra apropriação, né? Que é o calçadão de Copacabana. Né? Então, né? Você sabe qual é a sugestão do Edmilson para o nome dali? Qual? Eu não sei se ele usa a expressão boulevard, mas ele diz que ali tinha que se chamar, digamos, que mantivesse Boulevard Atlântico. Ou, né? Não Avenida lá é Atlântica, Orla, né? O nome oficial é Orla Conde, né? Não, o Conde, ela vai dali onde está o Museu do Amanhã em direção à Candelária. A outra é o que é o Boulevard Olímpico, que pega do mar para em direção ao pier. Aí ali, porque o nome, na verdade, o logradouro, se a gente quiser, é Avenida Rodrigues Alves. Né? Então, você está lá cheio de Avenida Rodrigues Alves e você bota calçadão. Vai pedir um Uber para você ver o estresse que dá, entendeu? Vai reconhecer quem? A figura do Rodrigues Alves, né? Ou... Né? A sugestão dele de Atlântico, né, tem a ver com a valorização dessas culturas do Atlântico, né? Então, ali como um ponto de encontro, a gente tem um cais em que desembarcaram mais de
900 mil pessoas, né, vindas de África. Atravessando o Atlântico. Atravessando o Atlântico, né? Mas não só, o Porto do Rio também era um porto, né, extremamente aberto de comunicação com várias regiões do mundo, inclusive colônias do Império Colonial Português na Ásia, né, assim, por ali. Então, o Atlântico como esse lugar da comunicação, do encontro, né, desse cosmopolitismo que, de alguma maneira, marca, né, o Rio de Janeiro desde muito tempo já. Essa é a sugestão dele, né? Mas ele não conseguiu emplacar isso ainda. Mas ali, em relação àquela estrutura de gosto duvidoso que não conversa com o passado, é porque a proposta ali é o Museu do Amanhã, é o olhar para o futuro, né? Mas com o mesmo pensamento eurocêntrico, e não é realmente dar um foco para o passado que está ali, entendeu? Então, mas a gente não é só o Museu do Amanhã, tipo o prédio da L'Oréal, já viu? Não, mas eu estou falando exatamente desses prédios que ela citou, né? Por que esses prédios, eles não são mais vintage? Eles não são vintage porque eles não querem conversar com o passado. Sim. Essa tônica da revitalização, né? Sim. Essa é a palavra super problemática. Porque como se tivesse morto ali, né? Mas Sim. conversa com um futuro mais bonito, então, porque aquele dali... Muito bom. Muito bom. Bom, Eu vou? você que falou sabe. que era... Pode fazer então. Tá. A gente só vai falar uma coisa para entrar o áudio para facilitar a edição, tá? Bom, pensando em projetos ligando turismo e história, nós convidamos a gerente da Secretaria de Turismo de Juiz de Fora, a turismóloga Maiara Paiva, para falar um pouco sobre o projeto Caminhando pela História, realizado no mês de setembro na cidade, também com relação ao Dia Mundial do Turismo, celebrado no dia 27. Tá parecendo isso mesmo? E aí, que ninguém tá falando em latim. E aí, eu vou voltar ou você... Pode. Por fim, pensando nos projetos que vocês já desenvolveram, e aí eu estou fazendo a pergunta para as três, tá? Qual o objeto mais interessante com o qual vocês já trabalharam? Porque a gente tem a todo momento acionado espaços, né? Localidades, memórias, enfim. Contem aí um pouquinho. Eu acho que uma forma importante que a gente tem de diálogo, a gente trabalha muito nas universidades, a gente produz muito, mas a universidade não necessariamente sabe o que a gente faz. Então, acho que a grande chave que a gente tem é a chave da extensão. E acho que hoje em dia duas coisas têm me destacado muito, assim, preocupado muito o grupo, né, de pessoas que estão, e uma, pensar essa Baía de Guanabara, né, porque a gente falar do Rio de Janeiro e a gente falar, e aí eu gosto do nome, né, porque vem com as nossas referências de fundação que a gente tem, a Dani ainda agora estava falando aí das nossas raízes, né, indígenas, então eu acho que é bacana, também acho que é importante a gente falar disso, e eu coordeno um projeto de extensão, um programa de extensão que tem esse nome, Metrópole Turismo, Debatendo o Patrimônio, e penso também que tem uma região que é bacana, porque a gente fala o centro do Rio, e essa é uma expressão que muito mais confunde do que define qualquer coisa, né? E tem uma região também, que é uma região que é o Campo de Santana, que foi o início das nossas pesquisas, que é na Praça da República, está na cara da Central do Brasil, que tem um projeto de um jardim que você tem ali, histórico e um sentido, mas que acaba sendo um grande local de passagem de pessoas, de acesso para uma região que é o Saara, que é esse comércio popular que a gente tem, mais uma vez margeado também por uma das linhas que você tem lá, né, a linha 2 e a linha 3 do VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, né, que tem aí também uma memória aí dos bondes, né, e do que é essa representação para o Rio de Janeiro. E essa Praça da República também bacana para a gente pensar esse centro que você tem ali, com muitos elementos, né? A gente está na cara do Arquivo Nacional, a gente está na cara do funcionamento da Rádio MEC ali, a gente tem os próprios bombeiros ali funcionando, né, a parte que você tem da gafieira, enfim. Então, pensar essa multiplicidade dessa cidade, né, e um lugar também emblemático, né, já que a gente está num episódio que está aqui tratando sobre a história da própria proclamação da República, né, então eu acho que, isso, então eu acho que é bacana também, e se eu diria, assim, desses projetos que a gente tem, muito mais do que os meus projetos de pesquisa e das aulas mesmo, eu acho que, de alguma maneira, a pandemia nos obrigou, né, a mais do que nunca estabelecer canais de contato com a sociedade. E acho que um canal, né, via, e hoje em dia, então, com o desafio que a gente tem da curricularização, da extensão nos nossos programas, isso está mais evidente ainda.
Eu não tenho um objeto preferido. Eu tenho um sujeito, talvez melhor fosse dizer sujeita, que é a cidade do Rio de Janeiro. Tratar a cidade como sujeita, né? A dinâmica de objeto, né, é essa, assim, eu olhar de cima, né? Eu, como ser pensante, né, e que consigo, enfim, teorizar sobre tudo, pensar lá sobre o objeto que está estanque, parado, né, que não... Mas eu penso a cidade, e a cidade dialoga comigo o tempo inteiro, né? Então a cidade não é essa coisa passiva, quieta, né? Ela grita, ela fala, ela se comunica, né? Por muitos vieses, assim. E é essa sujeita que eu tenho pesquisado há 20 anos e que me gera todo encantamento, assim, né? Então, já olhei para a cidade do Rio de Janeiro, né? Pela chave da literatura, já olhei para a cidade do Rio de Janeiro pela chave da fotografia, e aí desde que eu entrei, né, no turismo como professora, eu tenho tentado olhar para essa cidade a partir de uma outra chave, que é pensar os guias de viagem, né, os livros. E são maneiras de entrar, né, na cidade e de pensar como ela se organiza, né, as suas representações, enfim. Então é isso que tem me interessado e eu acho que vai ficar me interessando até o fim da vida, né? Tem pano para manga, né? Tem pano para manga. Eu sabia que a Amanda ia me salvar nessa. Porque eu estava assim, em cólicas. Eu falei, eu não posso responder essa pergunta, porque de fato eu não tenho um objeto, né? Eu também tenho essa sujeita à cidade do Rio de Janeiro. Eu gosto de ouvir a cidade, né? Como essas múltiplas vozes conversando. Eu quero, quando está bem baixinho, aí é que me interessa mais ainda, né? E que eu quero prestar atenção, entender, conversar. Eu fiquei pensando em várias coisas que eu já fiz com turismo e que eu amo turismo tradicional, né? Com algumas pitadas que as pessoas não esperam, né? Trazer o não esperado. A palavra que eu estava buscando a outra hora era latente. Tem muita gente que tem um interesse latente, mas elas não sabem ainda, né? Porque elas acham que conhecem. Tem um amigo que mora aqui, mostra aqui e ali. Então eu gosto de ser aquela pessoa que vai além, mostra os outros lados. Eu gosto de provocar, né? Então já fiz tour de arte urbana com gente, mas isso é feio, isso é pichação, e não sei o quê. E depois a esposa dessa pessoa que estava reclamando, falando, olha, meu marido mudou, ele está olhando para tudo com outros olhos, está olhando para as paredes da cidade de outra maneira, né? Então, já fiz o tour das mulheres, né, mulheres da nossa história, já falei também sobre as calçadas musicais de Vila Isabel, agora tour indígena, enfim, né, já fiz visita guiadas a exposições de museus, né, que eu amo também fazer, falar de arquitetura, então é isso, né, me sujeita também à cidade do Rio de Janeiro, estou sempre estudando, mas é um pouco tenso, porque é uma cidade muito complexa, muito movida. Até essa semana eu estava brincando com a minha prima, né? Que são tantos eventos, tantas coisas acontecendo, que eu falo que isso aqui é uma violência de estímulos, né? Tem coisas que eu prefiro. Tem alguns temas. Futebol. Não, futebol realmente. Eu coloco a camisa machista, eu finjo que eu sou machista. Quando alguém me pergunta de futebol, tour no Maracanã, vamos assistir jogo. Ai, é que eu sou mulher. Eu sei que não é por isso, né? Mas já que as pessoas, né, acreditam, eu falei, porque não dá. Aí é um tema que não realmente eu não embarco. Mas fora isso, sociedade, cultura, arte, né, expressões, como as pessoas se expressam, eu amo, né? Gastronomia, então eu gosto de fazer coisas novas e interagir. E o que eu acho que é legal quando se estuda o objeto cidade, a sujeita cidade, né, é que ela se reinventa o tempo todo, né? É sempre uma novidade, ela está sempre se reconectando, se relacionando de formas diferentes. Se a gente pensar no Rio de Janeiro pré-pandemia, pós-pandemia, quanta coisa mudou, né? Nos bairros, na cidade, na forma de habitar e de consumir. Então, acho que isso é interessante, porque isso nunca, não é nada que a gente vai ficar entediado, né? A todo tempo tem novidade. E aproveitando,
pensando lá naquela menininha de 7 anos que disse que queria aprender tudo para contar, né, contar todas essas histórias, eu queria perguntar para vocês, para quem está nos ouvindo agora, que quer entrar, quer embarcar nesse mundo entre história e turismo, trabalhar com isso, o que vocês entendem, o que vocês indicam para que esses profissionais tenham, saibam e para atuar nesse segmento? Primeiro, começar do presente. Então, parar com essa história de que história é passado, né? Então, a gente vai para temporalidades anteriores, mas a gente tem que olhar do presente. Então, traga as suas indagações, mas com 2 grandes cuidados. Todos são muito bem-vindos à história. História não é monopólio de historiadores. Mas tenham cuidado com os referenciais teóricos, com os conceitos com os quais vocês estão trabalhando. A atualização bibliográfica é muito importante também. E cuidado com o anacronismo. E aí, como historiadora de formação, eu diria, não sejam reféns da linha do tempo. Sabe? Então, é aquela coisa assim que você vai ajudar alguém a estudar a respeito da Revolução Francesa. Aí você quer ir lá atrás para a formação dos Estados Nacionais. Chega mais perto, sabe? E quando você precisar, você faz lá uma referência, quem sabe uma nota de rodapé, um pequeno parágrafo, só para você dar, né? A linha do tempo, ela serve para nos organizar, mas não para ser, né, um peso, né, ou né, que vá nos imobilizar, né, diante de possíveis investigações que venham a ser feitas. Acho que a dica que eu daria, né, eu vou dar um exemplo que toca nesse aspecto do anacronismo, né, que a Vera comentou, assim, mas a dica que eu daria é uma dica que eu daria para qualquer pessoa que está se profissionalizando ou que tem um interesse profissional, né, que é, não fica na superfície, sabe? Não se satisfaça com pouco. Então, acho que essa é a primeira dica. A segunda é decorrência disso, né? Leia, estude, né? Leia. Eu ouço muitos colegas falando assim, não, eu tenho tanta coisa acadêmica para ler que eu não consigo ter tempo de ler literatura. Eu falo assim, gente, é tão doido isso, né? Porque a literatura abre tantas chaves para a gente pensar a vida. Ontem eu estava lendo um livro para minha filha, chama Os Livros de Malik. Eu terminei literatura infantil, terminei o livro em prantos, assim, porque ele comunicava tanta coisa, sabe? Ele jogava a gente para um universo, que é esse universo literário, né? E da valorização desses saberes, né? Que a gente diversifica e aprende, se sensibiliza no contato, né? Com a leitura, com os livros, os artigos e tudo mais. Então, são essas 2 dicas. Por quê? Certa feita, eu também fiz eu sou essa curiosa, né, também. Aí eu entrei lá num roteiro, né, feito pelo bairro do Cosme Velho, e aí, num dado momento, o guia, né, entrou numa igreja e alguém fez uma pergunta assim, mas o que existia aqui, então, foi demolido e essa igreja foi construída, mas e se essa igreja for destruída? Ela não é patrimônio? Aí ele falou assim, não, ela foi patrimonializada no início do século XX. Aí eu fiquei pensando, que início é esse? Aí eu perguntei, mas quando? Ela falou assim, não, nos primeiros anos do 1900. Eu falei assim, gente, não era possível, porque o IFAM foi criado depois, assim, bem depois. Então, assim, a gente sabe, né, que existiam alguns patrimônios, né, muito poucos, né, diante da criação do IFAM, mas é isso, né, o anacronismo, ele te pega ali, ele te dá uma rasteira, né, então, ele estava querendo fazer uma referência de antiguidade, né, tem muito tempo, mas aí nessa, né, escorregou. Entendeu? Então tem isso, assim, e não ter problema eu falo várias vezes em sala de aula assim, gente, isso eu não sei, vou pesquisar. Sim. Né? Eu acho que é isso, assim, entender que a pesquisa, ela é aliada do conhecimento, né? Então, é isso. Eu brinco, eu falo, cheguei até aqui, agora, né, é o dever de casa, né, quando é alguma coisa que eu não sei, porque é isso, é a porta para a gente ir para outros lugares. Dica para quem quer entrar nesse mundo do turismo? Turismo, história, guia. Bem, né, eu vou falar de guia, porque não sou historiadora.
eu tenho um perfil, né, de guia de turismo, mas o meu perfil não é o certo nem o errado. Tem vários. E tem vários tipos de público também, né? Mas eu acho que o mais importante é você, de fato, querer apresentar o seu melhor. O melhor dentro daquela oportunidade ou daquele segmento que você escolheu, né? Eu acho que vale tudo. Já vi gente criticando, né? Assim, essa pessoa fala errado, ela não pode ser guia. Ela pode, né? Por uma questão de preconceito linguístico, isso pode fechar algumas portas para ela, mas em outros lugares ela está falando no linguajar que é o comum e vai ser muito bem aceito, não vai ser nem notado, porque é a linguagem, né? A língua é viva. Então, eu, primeiro, não falaria para ninguém se desencorajar por acreditar que não tem as características, né, essenciais. Não, existe todos os tipos de público e diversos tipos de segmento, mas a partir do momento que você entre, tente fazer o seu melhor. Por diversas vezes, eu já ouvi gente falando assim, eu estou empolgada, falando, eu acho que eu vou fazer isso para esse grupo. Não, eles não vão querer. Eles sabem muito mais do que você. Isso vai parecer assim, né? Vai parecer ridículo, vai parecer infantil. E às vezes eu escuto os outros, eu sou meio boba, né? Tá bom, desculpa. Aí na hora que eu tô lá, eu falei, putz, eu devia ter trazido, eles iam curtir, sabe? Então, se você acha que aquilo vai ser o seu melhor e aquilo vai te ajudar, não acredite em quem diga que não é necessário e que não vai fazer diferença. Faça sempre o seu melhor. E tente principalmente se conectar. Eu acho que um grande diferencial que eu busco é me conectar, é olhar para as pessoas, é escutá-las, né? E gerar uma troca. Bom, e eu sei que a gente já acabou falando, mas é uma característica, é um quadro fixo do nosso programa, pedir indicações, sejam literárias, seja de documentário, de um filme, enfim, ficção, série. Podemos pedir cada uma fazer essa pitada? Vamos lá, Vera. Eu começaria com esse livro aqui. Se a cidade fosse nossa. Racismos, falocentrismos e opressões na cidade. Joyce Berti. Ela faz uma crítica sobre essa ideia do direito à cidade, né? Essa autora, ela é uma arquiteta, ela é urbanista, né, e também da psicanálise, então é bacana que o livro dela tem uma outra pegada. Ela tem ela é um importante canal na condição desse debate antirracista, né, e antipatriarcal, né. Ela fala, portanto, ela está dentro da referência, né, que a gente fala do feminismo negro brasileiro. Ela foi tida como uma das 50 mentes mais criativas que você tem do Brasil, né? E ela fala dessa opressão urbana, denuncia essa política higienista que criou, né, verdadeiros buracos, né, guetos nessa cidade. Ela fala do espaço da sinergia dos saberes. Eu acho isso uma coisa super bacana e pensando, portanto, numa ação sociopolítica transformadora, né? Então, assim, e é um livro que acabou de ser editado. Então, eu acho que acho que seria uma referência. E quero dizer também que tem um espaço nessa discussão toda que a gente tem, que é um espaço aqui de Vila Isabel, que é conhecido como Casa 123, que é o Angourmet, que é um restaurante que você tem de culinária afro-brasileira. Funciona como um espaço também, tem uma livraria, tem um espaço também para exposição, tem um piano ali, já vi lançamento de livros acontecendo, e também tem uma parte também de roupas, de bijuterias e de ímãs de geladeira e tudo. Fica na Visconde de Abaeté, 123, e é um espaço também muito bacana, e esse livro é um dos livros que eu garimpei ali. Então, é sempre um espaço que eu acho que vale a pena também, né, se falar. Em termos de filme, eu acho que um documentário que mistura, né, ficção com documentário, que é o Terra Brasil, no YouTube, né, onde você fala sobre natureza e sobre esse universo da viagem, pensando nesse mergulho no idioma e na luta dos povos Yanomamis. Então, eu acho
que isso é uma coisa bacana para falar das tradições aí desse povo, e a gente estava comentando ainda agora, né, sobre o turismo indígena. Essas seriam as minhas dicas. Anotadas. Eu vou para uma dica. A Vera falou de um livro que acabou de ser lançado, né? E eu vou para uma dica de 120 anos atrás, que é A Alma Encantadora das Ruas, do João do Rio. Está em domínio público, então assim, não precisa comprar, só baixar, né? E, enfim. E junto dele flanar por uma cidade que em parte não existe mais, mas em parte ainda existe, ainda está lá. E sobretudo ouvir, né, essa polifonia que persiste, né, na cidade do Rio de Janeiro. E um documentário que eu curto muito também, assim, assisti no cinema na época de lançamento e depois já assisti algumas vezes com os estudantes, chama Crônica da Demolição. Ele versa sobre a demolição do Palácio Monroe, e é muito interessante esse debate assim, sobre a cidade, não só por conta do palácio, né, ou por conta do centro da cidade, mas porque tem falas ali de políticos, uma galera ligada ao patrimônio, arquitetos, urbanistas, falta historiador na Crônica da Demolição, mas a galera que está lá representa muito bem, né, Vera? Sim. A história, assim, então... E aí tem muitas chaves de entendimento dessas várias disputas do solo da cidade, né? E dos argumentos, das narrativas que vão sendo criadas, né? De por que isso, por que aquilo, enfim. É um documentário que eu acho que tem um cuidado muito bacana para a gente pensar a cidade do Rio de Janeiro, assim, e é relativamente recente, né? Tem só 8 anos. Explica quem foi o João do Rio, porque pode ter gente que não conhece. Então, o João do Rio, que é o autor, né, da Alma Encantadora das Ruas, foi um jornalista, cronista, poeta, escritor também. Boêmio, escritor de teatro, romancista também, mas ele é sobretudo conhecido pelas suas crônicas, né? Ele produziu muito na cidade do Rio de Janeiro nessas 2 primeiras décadas, né, de 1902 até a morte dele em 21. Foi editor de alguns jornais, assim, e A Alma Encantadora das Ruas é o livro mais célebre dele, que reúne uma série de crônicas que saíram antes em jornal, né? Essa era uma prática, assim, muito comum na época, né? E é um livro que, de alguma maneira, assim, vai para o chão da rua, né? E o João do Rio, ele tinha uma característica interessante, assim, que é o fato de não fazer um jornalismo do gabinete, né? Então, assim, ele ia para a rua, ele flanava, ele perseguia essas histórias, né? Ele entrevistava, enfim, ele também não se limitava a determinados espaços da cidade, aburguesados ou de elite, né? Ele circulava por diferentes ambientes, assim. Então, esse livro, ele é interessante porque é isso, né? Ele também é um representante dessa polifonia que apareceu aqui em vários momentos, né? Bem, como eu estou bem temática hoje, né? Trouxe o tema indígena, o livro que eu vou recomendar é O Rio Antes do Rio, do Rafael Freitas da Silva, que é bem bacana, fala muito, inclusive, dessa região, conhecido antigamente como Jabebiracica, então tem muitas referências bacanas dessa nossa história, buscando, dentro do possível, resgatar um pouco de uma participação, influência, história indígena antes da chegada dos europeus aqui. É bem bacana. Não estava pensando em nenhum documentário, filme, mas o que me veio à mente agora, que eu assisti há um tempo, não tem a ver necessariamente com história, mas acaba tendo a ver com o nosso ambiente, é Um Pé de Quê, que é apresentado até pela Regina Casé,
que eu acho muito legal, porque a gente às vezes se desconecta tanto do elemento natural que a gente passa pelas ruas e não sabe nem que árvores e que plantas, quais são nativas, quais são exóticas. A gente tem tantos morros aqui no Rio de Janeiro, vê aquele monte de árvores brancas, né? E nem para criticar por que tem tantas árvores brancas. Aí você vai lá, embaúba prateada, num pé de quê, uma história super bacana. E eu acho que completa também esse nosso ambiente Rio de Janeiro, conhecer um pouco da nossa vegetação em documentários que são em videozinhos curtos, né? De uma série, um pé de quê, que é bem legal. Legal. Obrigado. Ótimas dicas. Dever de casa, como a gente falou aqui algumas vezes. Nós vamos deixar todos anotados e vocês podem acessar aí nas informações do nosso episódio. Gente, é nesse embalo que a gente vai encerrar nosso episódio de hoje. Queria ficar aqui falando sobre o tema que eu amo por horas. Mas, enfim, amamos passar esse tempinho perto de vocês, contando um pouquinho mais de tudo que o turismo abarca, as realidades que ele promove, modifica e os lugares que ele movimenta, né, Lucas? Sim, foi uma delícia. Estou aqui cheio de inspirações, né? É nesse embalo que a gente está encerrando o episódio de hoje, mas eu queria convidar as pessoas que estão nos ouvindo, já seguem a gente nas redes sociais, aproveitem esse canal para falar com a gente o que vocês querem ouvir por aqui, sobre o que nós vamos conversar mais, né? Fiquem aí ansiosos para o nosso 5º episódio, porque a gente já está, além de com saudade, e sigam a gente no Instagram, @omundodoturismo. A gente sempre deixa recortes do nosso programa, informações por lá. Tá bom? Obrigado mais uma vez, Amanda, Vera, Dani, por estarem aqui com a gente. Foi muito bom. Voltem mais, né? Por favor. E Só te isso. convidar. Parceira, Milene. Obrigada, foi um prazer. Obrigada, Milene. Obrigada, Lucas. Obrigada a vocês. E valeu aos ouvintes e à equipe técnica também. Maravilhosos, gente, maravilhosos. Vale destacar isso. Bom, Milene, muito obrigado também, minha parceira. Vamos juntos para o próximo episódio, né? Mas é claro, né, Lucas? Vamos com tudo para o nosso 5º episódio. E já tô com saudade, ansiosa para o nosso próximo encontro. Vale lembrar que esse podcast é uma realização do Audiolab da UERJ, com coordenação geral de Felipe Mostaro, edição de Ramon Lemes, direção, roteiro e produção de Milene Ferreira e Lucas Gamonal. Esperamos vocês no próximo episódio, hein? Um beijo! Obrigado, gente. Até o nosso próximo programa.